Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez hoje com vocês, com muita saudade, em meio a esse feriadão da Páscoa e querendo saber como é que estão vocês. Tá todo mundo bem por aí? Comeram muito chocolate? Quer dizer, estão comendo muito chocolate? É um prazer gravar mais esse episódio do Descobridamente para vocês, com muito amor, com muito carinho e com muita nostalgia, talvez, dos episódios anteriores. E hoje foi Na verdade, eu não tenho um dia muito fixo ultimamente para gravar. Eu tenho depositado um novo episódio cada vez que eu consigo fechar alguma coisa que seja bacana, que eu vejo que já tem um conteúdo redondinho. Mas dessa vez eu pensei sobre algo que já tem alguns dias que eu já estava pesquisando, martelando, maturando, Maturando sobre isso, que é falar sobre o fixo. O que é fixo de verdade na nossa vida, né? Essa palavra talvez tenha tantos significados, tantos contextos, fixo. E eu me peguei pensando sobre essa palavra e refletindo e vim trazer um pouco de tudo isso para vocês, porque nada é fixo na nossa vida. Tudo é tão transitório. E quantas vezes ficamos amedrontados de medo de perder determinadas coisas, e o quanto somos vulneráveis. De certa forma, não temos garantia de quase nada, mas isso é uma reflexão tão poderosa, é um lugar emocional novo, mas é totalmente livre. Quando eu abro mão do controle e confio em algo maior, na vida, no destino ou na minha própria capacidade de me ajustar de acordo às novas demandas e às novas mudanças. Então, o que eu consigo garantir? Os meus relacionamentos, a minha vida, meu trabalho. Se eu não consigo garantir definitivamente a minha vida nesse plano, eu não consigo garantir mais nada. E aí eu volto e digo, caramba, como é assustador viver. Viver é muito assustador, gente. Eu tinha uma amiga que falava, viver é pros fortes. Sim, de certa forma, viver é muito desafiador, porque a gente está imerso em algo que é a vida que a gente não controla. E quanto mais a gente tenta controlar e dominar, a gente adoece. Então entramos em novos padrões de ansiedade, de depressão, transtorno do pânico. Claro que a causa não é somente esse fator, mas a necessidade de controle, a necessidade de dominação é um grande contribuinte para aquele cansaço mental, para aquela exaustão mental. Porque de alguma forma meu cérebro ele não consegue focar no aqui e no agora. É como se estivesse sempre pensando, sempre calculando, sempre maturando, supondo versões, está tentando estabelecer novas linhas do tempo. E na maioria das vezes quem tem esse movimento em relação ao presente tem também um grande movimento em relação ao passado, de recalcular o passado, de repensar, tentar resolver a vida como se fosse uma equação matemática e como se fosse achar um resultado final perfeito para se sentir bem, mas só que isso não existe. É uma energia, é um trabalho mental, um trabalho
computacional da mente que é totalmente desperdiçado, que não resolvemos a vida, a gente vivemos a vida, nos resolvemos com o nosso passado, com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas questões. Mas na maioria das vezes, quando eu não me sinto bem, nós como seres humanos, até por uma questão de proteção, sentimos a necessidade de construir uma narrativa que seja adequada à situação que estamos vivendo, ao problema. É como criar uma justificativa elaborada, principalmente quando diante de mim tem um desafio e que na verdade eu preciso agir. E o agir não é mudar o mundo, não é construir um edifício da noite para o dia. Muitas vezes o agir é simplesmente abrir mão de alguma coisa, perdoar principalmente a si mesmo, soltar uma culpa, acreditar que merece mais, se permitir acordar de manhã, cantar uma música, tomar o café e cheirar o café, né? Se permitir estar no aqui e no agora. Muitas vezes o agir é tão simples, né? E eu mesmo faço isso. Acho que preciso fazer coisas extraordinárias. E na maioria das vezes são as simples coisas, simples movimentos que fazem toda a diferença. Tem uma pensadora que eu gosto muito, que diz que o mundo das causas é o nosso interior e a nossa mente, e o nosso externo é o mundo das consequências. É um mundo que cocriamos externo a nós. E muitas vezes a gente, para não mudar a nossa maneira de pensar, a nossa formatação mental, o nosso mindset, a gente fica gastando uma energia tremenda, né? Para tentar mudar o externo, né? Fazendo além da conta, porque o fazer demais também é disfuncional. O agir demais em alguma situação, o se dedicar demais é disfuncional. Então eu tenho que ter o equilíbrio. Eu acho que o ponto essencial da vida é uma palavra chamada equilíbrio, em que eu busco equilibrar as minhas ações, o meu foco, a minha dedicação em diferentes áreas da vida. Saúde, educação do ponto de vista da construção pessoal, financeiro, relações amorosas, relações sociais, trabalho, carreira, espiritualidade. Se eu me dedicar toda a minha energia só em algo, aquilo tende a ruir, porque somos almas, espíritos com necessidades tão amplas. Recentemente eu estava vendo uma pesquisa sobre o trabalho corporativo, como algumas empresas conseguiram aumentar e ampliar os seus resultados, dando um tempo maior para horário de almoço, fornecendo programas como o Gympass e outras coisas que incentivam os funcionários a fazer atividades físicas, seguir uma boa alimentação, algumas até com profissionais de massagem, de aconselhamento terapêutico. Então isso mostra que muitas vezes a gente fica focado em algo, tentando que aquilo dê resultado e vá para frente, e não vai. E muitas vezes a chave para mudar a situação está em outra coisa. É aquela questão, se eu tenho um problema, a solução vai vir de outro campo, não de dentro do problema. E muitas vezes eu fico imerso dentro daquele problema, imerso daquela situação, e não consigo enxergar. Porque a solução, ela vem de outra forma, de outro lugar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Poxa, eu tô aqui há tempos labutando, né?
tentando lidar com isso, e chegou alguém totalmente... Agora me dei uma ideia e mudou totalmente a minha cabeça. Porque esse olhar de fora, o olhar de distante, consegue ter uma visão macro de todas as coisas. E muitas vezes a gente está olhando tanto para o nosso self, para o nosso eu interior, que a gente esquece de ter essa visão macro da nossa vida, né? Cada um tem que agir como CEO da sua própria vida, né? Para onde a minha vida está indo? Para onde é que eu estou caminhando? Eu não posso garantir o meu futuro, mas eu posso sim cuidar das minhas ações, cuidar dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos se concretizam em ações, e ações se tornam hábitos, e os hábitos definem uma vida. E na maioria das vezes, quando eu sinto a dificuldade de reconhecer a minha parcela de responsabilidade, porque nós nem somos culpados. Culpa é um sentimento, a gente sente como os inúmeros outros sentimentos, mas os sentimentos eles fluem sobre nós, eles transitam, então a gente pode deixar fluir, mas reconhecer a responsabilidade é importante. Quando eu sinto essa dificuldade, vem toda aquela história anterior de construir uma narrativa, de construir um pensamento, de construir uma ideia, e na maioria das vezes eu uso outros atores, né? O fulano, o vizinho, o patrão, o pai, a mãe, o irmão. É tanta gente que a gente coloca, e todo mundo passa por isso, todo mundo faz isso, eu também faço muitas vezes. Mas só que esse é o papel da autorreflexão, né? Esse é o papel da autocrítica, que não é uma crítica. Autocrítica não é no sentido de, eu tô me julgando, me criticar no sentido de perversão, de destruir. Não, nada disso. É no sentido da autorreflexão. É no sentido de uma observação macro e uma observação muito maior sobre todas as coisas. E então eu me pergunto, né, de onde vem essa inspiração às vezes, porque em muitas formas a gente fica fazendo o mesmo movimento, e a gente não aceita essa introspecção interior. E eu acho que esse período de esse start para essa análise, para essa postura diferente, vem principalmente do desgaste. Vem quando a gente vê que não damos conta. Precisamos da ajuda de todos, precisamos de melhorar, e que as justificativas e que a ausência da responsabilidade, que o controle não garante mais. E que a única coisa que a gente pode garantir é que a gente vai estar sempre transbordando, né? Vivendo a nossa essência, transbordando, que é agindo de dentro para fora. Vivendo, aprendendo, evoluindo, transbordando, fluindo com o movimento da vida. É a única coisa que a gente pode garantir. O resto é tudo tão consequência de várias coisas e depende de inúmeras e inúmeras variáveis das quais não podemos controlar. Mas só podemos, só um momento que sou impotente perante esse barulho. Voltamos. Só podemos garantir esse nosso estado, o nosso estado interior. E ele pode nos dar a evolução e uma melhora significativa em tanta coisa.
Então fica essa reflexão. Como eu posso transbordar? Em que eu estou transbordando? Em que eu estou servindo? Em que eu estou extraindo de mim para mim mesmo, para a vida, que tudo aquilo que eu preciso, de alguma forma, já está dentro de mim. Basta eu acessar, conseguir desbloquear para extravasar as minhas forças, as minhas capacidades, as minhas potencialidades, as minhas competências. Enquanto eu fico tentando me dominar, me controlar, eu bloqueio tudo isso. Então fica essa reflexão, né? Por onde eu começo? E desemaranhando todas essas necessidades psíquicas para conseguir externalizar a minha força, a minha luz e a minha potência de verdade. E é isso, meus amores. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem. Ótimo feriado e tudo de bom.